Bom dia! Hoje são 6 de maio de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital, o 6º vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando duas revistas brasileiras, a revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja, por exemplo, que está aqui, do dia 18 de abril de 2018, a revista Veja, de capa a capa, a linha editorial dela é em desfavor do Lula. Já a revista Carta Capital, esta aqui do dia 18 de abril, a mesma data da revista Veja, 2018, a revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor do Lula. Mostrei nos 5 primeiros vídeos, não é? Este é o 6º vídeo. Mostrei nos 5 últimos vídeos que mostrei ali cartas de leitores endereçadas à revista Veja e cartas de leitores endereçadas à revista Carta Capital. E o que eu fiz? Fiz uma comparação ali, não é? E fiz análises. Muito bem. A partir desse 6º vídeo, vou começar a analisar as matérias dos jornalistas profissionais que escreveram aí nessa revista Carta Capital. A partir desse vídeo, o 6º, vou analisar os artigos dos jornalistas profissionais que escrevem para a revista Carta Capital. Vou deixar os leitores de lado. Não é isso? Muito bem. Então, a partir de agora, vamos analisar se os jornalistas que escrevem para a revista Carta Capital, se eles são fiéis à realidade dos fatos, correto? Antes de começar aqui, vou trazer você para o quadro para explicar uma coisa, correto? Depois a gente volta à revista. Veja o que está aqui no quadro. Vamos lá. Veja o que está escrito aí. A seguinte afirmação, não é? O Lula e os bons amigos, correto? O Lula e os bons amigos. Estou dizendo o que aí? Estou dizendo que o Lula tem bons amigos, que o Lula possui bons amigos. E quais são aí alguns desses bons amigos do Lula que a gente conhece? Quais são? Como exemplo aqui, citei 4, não é isso? O Mino Carta. O Mino Carta é jornalista profissional. Ele é o diretor de redação da revista Carta Capital, correto? Muito bem. A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff foi presidente do Brasil, você viu aí, não é? E sofreu o processo de impeachment, não é isso? E foi afastada da presidência. E ela agora quer concorrer aí, parece, ao Senado, não é? Aqui em Brasília. Ela quer concorrer ao Senado. Muito bem. A Dilma Rousseff também é uma boa amiga do Lula. O ditador cubano Raul Castro, irmão do falecido ditador Fidel Castro, também é um bom amigo do Lula. O José Dirceu, que mora aqui em Brasília hoje, José Dirceu, ele também é um bom amigo do Lula. O Antônio Palocci, o médico Antônio Palocci, era bom amigo do Lula, né? Nos tempos áureos do governo Lula. Palocci era o amigo fiel de Lula, só que hoje ele entregou o Lula. Ele revelou tudo o que sabe sobre o Lula. Então hoje ele não cabe mais
nessa expressão aqui, o Palocci hoje não é um bom amigo do Lula. O Lula hoje o considera um inimigo. Muito bem, então você vê que a expressão aí, o Lula e os bons amigos, isto é, os bons amigos do Lula, essa expressão está na capa da revista Carta Capital, que mostrei a você agora, e vou voltar a ela. Então lá na Carta Capital, na capa, veja bem, está escrito o Marte no lugar de Lula. Lula substituído por Marte. Está escrito o Marte e os bons amigos do Marte, os bons amigos do Lula, correto? Agora vamos voltar à capa da revista e não esqueça essa expressão aqui. Vamos lá. Muito bem, veja agora a capa aqui da revista Carta Capital, dia 18 de abril de 2018. Veja a capa aí com atenção. Você vê aí, gente, você vê aqui uma foto do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, chegando preso ao aeroporto de Curitiba na noite do dia 7 de abril de 2018, mês passado, não é? O Lula aí chegando preso a Curitiba. Muito bem. E você vê aí a expressão bem gigante, ó, o mártir e os bons amigos. O mártir e os bons amigos. Correto? Muito bem. E logo aqui à minha direita, você vê aqui uma foto do presidente da República Federativa do Brasil hoje, né? O Michel Temer, o Conde Drácula, juntamente aqui com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Você vê aí. E você vê essas palavras, né? Melhor dizendo, esses textos aí, o texto em si que está escrito aí na capa da revista Carta Capital. Vou pegar agora esse texto que está aí, não é? Completo, desde o título O Marte e os Bons Amigos, e vou colocar no quadro para a gente ver, para a gente verificar se realmente o Mino Carta, que é o diretor de redação da revista Carta Capital, se o que ele diz aí condiz com a verdade, correto? Com a realidade dos fatos. Vamos mostrar isso no quadro. É preciso que a gente analise isso. Certinho? Entendeu? Então, muito bem. Vou colocar aqui no quadro o que está aí na capa da revista Carta Capital. Antes de ir para o quadro, é preciso aqui explicar que a capa de uma revista é a parte principal de uma revista, você sabia? Pois a capa de uma revista é a parte mais importante dessa revista, porque é o que chama as pessoas, é o que atrai as pessoas, a capa de uma revista. Quando você passa por uma banca de jornais, não é isso? E revistas, você vê uma revista ali, você olha o que da revista? Você só olha a capa. Você não tem acesso à revista, mas você vê as capas de todas as revistas que estão ali à venda, não é? Então as capas é o que mais atrai a pessoa para comprar a revista. É a capa. É a coisa mais importante da revista. As pessoas que passam por ali, pela banca de jornal, não é? As pessoas, elas veem muitas capas de revistas. Veem somente as capas. Às vezes nem compram as revistas, mas veem as capas. É por isso que as capas são a parte mais importante de uma revista. E isso, a capa, é uma escolha por parte dos jornalistas que participam daquela revista para
a feitura de uma capa, no caso aqui esta capa da revista Carta Capital, em que aparece o Lula, a foto dele ali chegando a Curitiba, né, preso já naquela noite de sábado, dia 7 de abril de 2018, e com os dizeres, o mártir, que é o Lula, né, o mártir e os bons amigos. Pois bem, então essa capa aí, ela passa por vários jornalistas e com certeza passou pelo Mino Carta. O Mino Carta, como digo aqui, é um jornalista conhecidíssimo, foi um dos fundadores da revista Veja e hoje aí ele está à frente da Carta Capital. Então o Mino Carta, ele com certeza ele consentiu nessa capa aqui da revista Carta Capital, porque, como já disse, a capa ela tem que ser bem trabalhada, porque ela é a parte mais importante da revista. Quando uma capa é bem feita, ela atrai compradores. A pessoa olha para a capa da revista e vê lá e fica atraída e compra a revista por causa da capa. Compra a revista por causa da capa. Por exemplo, se você bota numa revista uma foto de, vamos assim dizer, uma foto de uma praia. Pronto, aí seria assim, a praia do futuro em Fortaleza num domingo à tarde. Essa capa aí não atrai ninguém. Agora se você coloca um disco voador foi visto em Sobral, aí todo mundo vai comprar. Entendeu? A capa é importante. Então a capa tem que ser bem trabalhada. Então vou agora começar com esse vídeo, o sexto, a analisar se os jornalistas profissionais que escrevem na revista Carta Capital, se eles são fiéis à realidade dos fatos. E vou começar logo, aqui está, logo de início pela capa, né? Aqui está a capa da revista Carta Capital. Então vou transcrever no quadro tudo que está escrito aqui. O que está escrito aqui, ó, vou transcrever no quadro. E vamos ver se realmente o que está escrito aqui na capa da revista Carta Capital, se realmente reproduz a realidade dos fatos. Correto? Vamos ver isso? Vamos. Muito bem, gente. Aqui temos a capa da Carta Capital do dia 18 de abril de 2018. Eu reproduzi, gente, quase aí do mesmo jeitinho, ó. O título é O Marte, que é o Lula, né? O Marte e os bons amigos. E aqui a expressão, vamos aí, o texto diz assim: Lula foi preso pela Inquisição. Sua algoz suprema, Carmen Lúcia, substitui Temer por 2 dias. Enquanto o ilegítimo vai à cúpula das Américas falar sobre corrupção. Corrupção? E aqui a Carta Capital colocou aí a foto do presidente Michel Temer, o Conde Drácula, ali pegando a mão, cumprimentando a ministra Carmen Lúcia, a foto ali. Então você vê, vamos aqui ao texto, diz assim: Lula foi preso pela Inquisição, não é? Sua algoz suprema, Carmen Lúcia, substitui Temer por 2 dias, enquanto o ilegítimo, que é o Temer, diz aí a matéria da revista Carta Capital. O ilegítimo aqui é o Temer, a que se refere. E Carmen Lúcia, aqui a ministra, ambos numa foto. Então aqui, o título da revista Carta Capital, veja aí o título: O Mártir e os Bons Amigos. Muito bem, analisando a capa da Carta Capital, encontrei, gente, 5 erros aqui nela. 5 erros. Um erro de língua portuguesa. O erro aqui que o Lula não é um mártir. O outro erro,
O Lula não foi preso pela Inquisição. O quarto erro aí, a Carmen Lúcia não é algoz. E o quinto erro, o Michel Temer, o Conde Drácula, não é um presidente ilegítimo, como aqui está. E vou explicar por quê. Muito bem, vamos ao primeiro erro. Eu digo aqui que o título traz um erro aqui de língua portuguesa. Aqui está o título da matéria. Veja aí. O mártir, que é o Lula, não é? O mártir e os bons amigos. Aí, gente, nessa expressão, existe um erro de língua portuguesa. Onde ele está, hein? Onde está aí o erro de língua portuguesa? Pense. Pense aí. Enquanto você pensa, eu vou cantar aqui Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. E aí, você descobriu o erro de língua portuguesa no título aí da capa de Carta Capital, gente? O mártir e os bons amigos. O erro, gente, que está aqui é um erro de ausência aí de vírgula. Deveria, vem pegar aqui um pincel. Veja bem, o erro aqui é porque não há uma vírgula, que aqui ela é obrigatória. É depois da palavra mártir. Seria assim, ó, vírgula aqui, ó, vírgula. Aí vem, ó, o mártir e os bons amigos. Porque aí a vírgula, ela é obrigatória, hein? Porque a vírgula aí, ela é obrigatória. Porque a intenção de quem escreveu o que está aqui na capa da revista Carta Capital, a intenção aqui é mostrar que esses aí, ó, esses bons amigos, não são bons amigos de Lula, mas são bons amigos entre si. Então, a expressão aí, e os bons amigos, refere-se essa expressão, gente, ao Michel Temer e à ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. É por isso que a foto dos dois está aqui, ao lado dessa expressão. Então, o título aí, o mártir, vírgula, o certo, e os bons amigos. Esses bons amigos aí não são bons amigos de Lula. É isso aí o que diz a revista. Que os bons amigos aqui são o Michel Temer e a ministra Carmen Lúcia. São os bons amigos aqui entre si. A Carmen Lúcia é amiga do Michel Temer e o Michel Temer, o Conde Drácula, é amigo da Carmen Lúcia. É isso aqui que quer dizer a revista, que é o Lula aí, o mártir, o Lula, vírgula, e os bons amigos. Repito, porque esses bons amigos aí não são amigos do Lula. Então, sem a vírgula, como está na revista, está dizendo que os bons amigos são amigos do Lula. E não é isso que diz a capa da revista Carta Capital. Entendeu, gente? Portanto, aí, um erro de língua portuguesa. A vírgula, depois da palavra mártir, ela é obrigatória, porque a expressão e os bons amigos não são os bons amigos de Lula, mas a relação de Carmen Lúcia com Michel Temer. Aí sim, aqui são bons amigos e não são bons amigos de Lula. Entendeu? Muito bem. Esse aí é o primeiro erro de língua portuguesa. Vamos agora aos outros.
A capa da revista Carta Capital diz que o Lula é mártir. Ora, se você for a um dicionário da língua portuguesa e olhar a palavra mártir, mártir significa o quê, gente? Mártir, para uma pessoa ser um mártir, significa o quê? Mártir é aquela pessoa que morre devido às suas crenças e devido às suas opiniões. O mártir é também aquela pessoa que sofre por causa de suas crenças e por causa de suas opiniões. O Lula, se ele está preso hoje, sofrendo, como diz aqui a Carta Capital, se o Lula está preso hoje, está sofrendo, ele está sofrendo não por causa das opiniões dele, não por causa da crença dele, não por causa de ele ser um petista, não. Ele não foi condenado, o Lula, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não foi condenado pelo Poder Judiciário, ele não foi condenado por causa da opinião dele, por causa da crença dele. Nós estamos no Brasil e não em Cuba. Nós estamos no Brasil e não na Coreia do Norte. Então, aqui no Brasil, não existe um ser humano preso por causa de sua crença, seja ela religiosa, política, etc. E também não existe um ser humano preso no Brasil por causa de suas opiniões. Então, o Lula não é um mártir. Ele foi, aqui no Brasil, ele foi indiciado, ele foi julgado, ele foi condenado, ele está preso de acordo com as leis brasileiras. Um julgamento justo, um julgamento jurídico, em que não entram acordos, prêmios e punições, como a gente vê no julgamento político. Então, o Lula não foi julgado por políticos, mas por juízes de direito, profissionais do direito. O Lula, ele foi condenado por ter praticado atos ilícitos, atos contrários às leis. Então, ele não é mártir. Repito, mártir é aquela pessoa que morre ou sofre por causa de suas crenças, de suas opiniões. Então, aqui no Brasil, não existe ninguém preso por causa de suas crenças, de suas opiniões. Isso ocorre em regimes socialistas, comunistas, como exemplo, a Coreia do Norte e Cuba. Portanto, Lula não é um mártir, como diz aqui. Eis aí o segundo erro. O terceiro erro, diz aqui, Lula foi preso pela Inquisição. Isso aqui, gente, é uma loucura total. Não existe Inquisição aqui no Brasil. O Lula não foi torturado. O Lula não foi torturado pelo Sérgio Moro, juiz de direito. Ele não foi torturado pelos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Lula não foi torturado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que por maioria, que ali negaram o pedido de habeas corpus preventivo dele. Ao contrário, não existe Inquisição no Brasil. Existe processo com a ampla defesa e o contraditório. O Lula, ao contrário de muitos presos que estão hoje em masmorras no Brasil, em péssimas condições de habitabilidade, o Lula é até um preso privilegiado. E ele é privilegiado por quê, gente? Porque o Lula, ele tem grana, dinheiro,
para pagar advogados, bancas de advocacia, bancas caríssimas. O Lula é defendido até hoje por advogados que cobram muito caro, cobram uma fortuna. Então o Lula é um preso privilegiado, ao contrário da quase totalidade dos presos que estão recolhidos em cadeias públicas, em presídios e em penitenciárias brasileiras. Só para você ter uma ideia, um dos advogados do Lula é o Sepúlveda Pertence. O Sepúlveda Pertence é um dos advogados de Lula. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então os advogados de Lula estão cobrando cifras astronômicas para defender o Lula. Então o Lula, ele teve toda a ampla defesa, ele teve o contraditório, tudo às claras. Ele foi ouvido pelo Sérgio Moro, né? Tudo gravado, com a presença de advogados, né? Tudo gravado, a gente vê aí, está à disposição na internet. O julgamento dele lá no TRF-4 da 4ª Região, os 3 desembargadores, né? Tudo ali com a presença de advogados. O Lula nunca sofreu tortura alguma nesse processo aí de condenação dele. Então dizer que o Lula foi preso pela Inquisição, isso, gente, beira ao ridículo. É inacreditável que uma revista como a Carta Capital coloque isso aí em sua capa. É inacreditável. O Lula, repito, teve todo o direito à ampla defesa, contraditório, advogados caríssimos, não é? Advogados caríssimos. Então ele é um preso privilegiado, comparando aí com os demais presos aí que estão em cadeias públicas, penitenciárias e presídios brasileiros, correto? Então o Lula não foi preso pela Inquisição. Inquisição, gente, isso é coisa do passado aqui no Brasil, isso é coisa do passado, não é? No Brasil Império tivemos isso aí, não é? Inquisição no Brasil Império, não é? Mas isso acabou desde 1889, com a proclamação da República Federativa do Brasil por Marechal Deodoro da Fonseca. Então dizer que Lula foi preso pela Inquisição, isso aí é fanatismo e fanatismo político. Muito bem. O outro erro aqui, não é? O quarto erro aqui, Carmen Lúcia, diz aí, sua algoz suprema, a Carmen Lúcia, substitui Temer por 2 dias, porque a Carmen Lúcia, né, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela substituiu aí o Michel Temer, o Conde Drácula, quando ele se ausentou do país, não é? Então ela substituiu. Então ele está dizendo aí, a revista Carta Capital, que a Carmen Lúcia é uma algoz suprema. Botou aqui suprema, esse adjetivo, para ligar ao Supremo Tribunal Federal. Isso também é fanatismo político da revista Carta Capital. A ministra Carmen Lúcia não é algoz. Algoz é uma pessoa que tortura. Ela não é algoz. É uma pessoa que maltrata. A Carmen Lúcia não faz isso. A Carmen Lúcia não é uma mulher algoz. Não é uma profissional do direito algoz. Ela não tortura ninguém. Ela não tortura o Lula. Não torturou o Lula. Ela não faz isso. Então dizer que Carmen Lúcia é algoz, ela torturou o Lula, isso é uma loucura tremenda. O que a revista insinua aqui, gente, e vou mostrar isso depois em matérias de jornalistas dessa revista aqui, é que a Carmen Lúcia, ela se recusou, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela se recusou a colocar em pauta 2 ações diretas de constitucionalidade que tratavam de novo daquele caso da prisão em segunda instância. Ora, e ela o fez com coragem e com honestidade. O que é isso, gente? É preciso que você entenda. O Supremo Tribunal Federal
o Supremo Tribunal Federal, por maioria 6-5, em 2016, sacramentou que a prisão do réu condenado em segunda instância pode ser aplicada. A prisão do réu condenado em segunda instância, ela pode ser aplicada, certo? Em 2016, ainda não faz nem 2 anos, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância, gente. Correto? Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Apenas, repito, 1 mês, talvez aí, ou 1 ano e 6 meses. Ora, depois disso, quando pessoas ricas, no caso aqui da Lava Jato, começaram a ser presas depois aí da segunda instância, pessoas ricas, poderosas, que é o caso aqui da Lava Jato, e não presos miseráveis, paupérrimos, a quase totalidade no Brasil, é que advogados aqui queriam que o Supremo Tribunal Federal, de novo, de forma tão recente, apreciasse aí, de novo, a prisão em segunda instância, com essas 2 ações diretas de constitucionalidade, correto? Só porque os réus aqui são ricos, milionários, e a ministra Carmen Lúcia, como é uma mulher honesta, ela disse que não iria colocar em pauta essas 2 ações diretas de constitucionalidade. E não iria colocar em pauta por quê? Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão recente. E isso não é norma no Supremo Tribunal Federal mudar assim uma decisão recente. Entendeu? Como mostrei em vários vídeos. Então a Carmen Lúcia, ela se negou a colocar em pauta essas 2 ações diretas de constitucionalidade, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi recente, em 2016, e não é praxe no Supremo Tribunal Federal ficar mudando a decisão dele geral em pouco espaço de tempo, em pouco período de tempo, correto? Então, por ela ter negado, vem aqui a revista Carta Capital e diz que a ministra é algoz, ela gosta de torturar. Isso aqui, gente, é fanatismo político, correto? E o 5º erro aqui, na capa da revista Carta Capital, diz assim: o Michel Temer não é um presidente ilegítimo. Ela diz aqui, ó, o ilegítimo que é o Michel Temer. Ora, o Michel Temer, o Conde Drácula, ele era o vice-presidente da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff sofreu o processo de impeachment, não foi? Sofreu o processo de impeachment. Ela saiu da presidência e ele assumiu o cargo como vice-presidente. Se ele era o vice-presidente e ela deixou a presidência por força do impeachment, é óbvio que o Conde Drácula seria o substituto dela. E ele é o substituto dela legalmente, de acordo com as leis brasileiras. Então o Michel Temer, ele não é um presidente ilegítimo. Ele está aí amparado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Não é um presidente ilegítimo. Ele diz aqui, a capa da revista Carta Capital, diz que Michel Temer é ilegítimo porque o pessoal da Carta Capital, como defende o PT, eles dizem aqui, eles dizem que o Michel Temer é ilegítimo porque para eles o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe. Não foi golpe coisa alguma. O impeachment da Dilma Rousseff, ele obedeceu à ampla defesa, ao contraditório, etc. E advogados da Dilma Rousseff, durante todo o procedimento, recorreram ao Supremo Tribunal Federal e não houve nenhuma irregularidade. Tudo certinho. O que se contesta aqui em termos de julgamento político, porque o impeachment é um julgamento político, que eu já disse, é uma imundície. Só que a formalidade do impeachment
certo? As provas dos crimes praticados pela Dilma Rousseff, crimes de responsabilidade, aqueles crimes ali, todos foram devidamente comprovados. O problema foi ali o julgamento em si, porque políticos, é o que eu digo, julgamento político é diferente do julgamento jurídico. Julgamento político, entram aí acordos, conchavos, prêmios e punições para aquele que vota diferentemente do partido. Então, o julgamento em si, né, lá pelo Congresso Nacional, do impeachment de Dilma Rousseff, a forma como cada um vota, isso aí você pode contestar, não é isso? Porque os políticos, eles votam de acordo com várias conveniências, não é? Então, o julgamento em si, você pode criticar, mas os crimes cometidos pela Dilma Rousseff, crimes de responsabilidade, não, ali tudo devidamente comprovado nos autos. Agora, o julgamento em si, os políticos ali fazendo acordos, né, para votar contra a Dilma e a favor da Dilma, isso aí é reprovável. Mas isso não torna o Michel Temer, o Conde Drácula, no presidente legítimo. Ele é um presidente legítimo. Então você vê aí, de forma fácil, 5 erros contidos na capa da revista Carta Capital. Gente, para se analisar a verdade, é preciso que a pessoa fique desprovida, nua, de qualquer fanatismo, seja ele religioso, que é o pior, seja ele fanatismo político. Para se chegar à verdade, é preciso analisar a coisa para ver se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Certinho? Portanto, aí o 6º vídeo, começando aqui analisando a revista Carta Capital, analisando os artigos aqui dos jornalistas profissionais que escrevem nesta revista aqui. Vamos para o próximo vídeo, o 7º. Muito obrigado.